alunia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Pastoral Social da Igreja. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Estimados ouvintes da RU, o programa Doutrina Social Cristã, nós estamos com mais um tema hoje para tratar com vocês, para dialogar com vocês e me ajuda aqui no áudio. Aqui está ao meu lado o Diego Gonçalves, Leitzke Gonçalves, que é da capelania, e nós vamos conversando um pouco sobre esse tema. E o tema hoje é o Papa, a guerra de Papa Francisco contra os erros do capitalismo, e uma guerra do capitalismo contra o Papa. Tem gente que por causa disso critica o Papa, né? Então vamos ver o que o Papa acha ruim nesse sistema, né? Ele não está condenando tudo, não. A economia de mercado é necessária, mas não do jeito como está sendo levada, né? Porque aí o Papa tem umas críticas bem fortes, nós vamos ouvir essas críticas, né? E esse modelo caduco, que o Papa chama, esse modelo que está aí, está caduco, deixa muita gente de fora. Vamos mandar um abraço então pro pessoal do Clube do Ouvinte, que está nos ouvindo também. É isso. Então, lembrando que todas as sextas a gente tem a nossa missa lá na nossa capela. Na capela, às 9 horas da manhã. Isso, estão todos convidados à missa do Clube do Ouvinte. Isso, e já vamos ter cada sexta-feira, a partir agora de agosto, né? Estamos retornando a essas missas, né? Certo. E nós queremos também lembrar que os leigos cristãos são os primeiros que devem levar essa boa nova, essa mensagem da paz, fraternidade, justiça, de um capitalismo justo e não um capitalismo explorador, né, no meio onde vive, no seu trabalho, no seu emprego, na sua empresa, na sua escola, na sua universidade. Lá você tem que propagar isso, né? E para isso a gente tem que pedir a graça de Deus. Então vamos fazer a oração do Ano Nacional do Laicato. Então, eu vou começar e o Diego depois vai me ajudar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Trindade Santa, amor pleno e eterno, que estabelecestes a Igreja como a vossa imagem terrena, nós vos agradecemos pelos dons, carismas e vocações, ministérios e serviços que todos os membros de vosso povo realizam como igreja em saída para o bem comum, a missão evangelizadora e a transformação social no caminho do reino. Nós vos louvamos pela presença e organização dos cristãos leigos e leigas do Brasil, sujeitos eclesiásticos, testemunhas de fé, santidade e ação transformadora. Nós vos pedimos que todos os batizados atuem como sal da terra e luz do mundo, na família, no trabalho, na política, na economia, nas ciências, nas artes, na educação, na cultura, nos meios de comunicação, na cidade, no campo, em todo o planeta que é a nossa casa comum. E agora vamos rezar juntos. Nós vos rogamos que todos contribuam para que os cristãos leigos e leigas compreendam sua vocação e identidade, espiritualidade e missão, e atuem de forma organizada na Igreja e na sociedade, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres. Isto vos suplicamos, ó Trindade Santa, pela intercessão da Sagrada Família Jesus, Maria e José, modelo de todos os cristãos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, caros ouvintes, vamos então ao nosso programa hoje sobre o tema, né, a crítica que o Papa, a guerra do Papa Francisco, né? A guerra é um modo de dizer, mas dizer que o Papa critica esse capitalismo feroz que está por aí, né? Onde o dinheiro virou ídolo. Botaram dinheiro no lugar de Deus, né? O dinheiro manda certeza. Tudo, né? Não pode. Então, onde que ele fala que o dinheiro deve servir e não governar, né? Não governar. Então, vamos ver assim os vários momentos dessa reflexão. Quem nos ajuda nisso também é uma autora, aí, a Sinara Menezes, juntou um pouquinho, fez um comentário
Sobretudo, aquele discurso que o Papa fez em 2015, lá na Bolívia, quando ele visitou, ele se encontrou com os movimentos populares. Movimentos populares, assim, que todo esse povo assim, que trabalha em economia solidária, esses pequenos agricultores, os catadores, que são, não mais catadores, são recicladores, né? Trabalhadores de material reciclável. Aqui no Pelotas nós temos a Fragete, tem várias cooperativas aqui, várias, né? Que mantêm famílias através da coleta seletiva do lixo, reciclado, papel, latas, plástico, tudo isso é separado, né? Nós visitamos recentemente isso, né? Nossa Fátima, nós tivemos um curso aí, né? Sobre essas coisas, né? De economia solidária, né? Então, essa é uma das formas. As cooperativas boas, bem administradas, ajudam. Tantas outras formas de economia solidária. Até a própria Universidade Católica tem a divisão de todos os lixos para ajudar até essas pessoas, né? Então, as empresas devem andar por esse modelo, né? De realmente administrar, gerir, né, as entidades de uma maneira responsável e capaz. Tem que dar um lucro, tem que dar uma sobra, senão como é que tu vai desenvolver mais a tua empresa? Mas isso tudo observando todas as normas da justiça, né? E não fazendo uma concorrência desleal, a concorrência de pirataria. Isso não pode. Então essas coisas temos que... meu Deus, tem tanta coisa. Então o Papa tem suas críticas a esse sistema. Então nós vamos seguir aqui um pouco essa crítica que vem dos documentos do Papa, não? Aquilo que ele já falou em vários momentos. Sobretudo em 2015, nesse discurso, quando ele falou para esse povo lá na Bolívia, que são os movimentos populares, né? Economia solidária, que eles chamam, né? São empreendimentos. Também mulheres artesãs, são todo esse trabalho assim, em que os pequenos se juntam para fazer um trabalho solidário e em que todo mundo tira um proveito, né? E que não destrói a natureza, né? Então, em setembro de 2013, né, meses após assumir o mais alto posto do catolicismo, Papa Francisco criticou esse sistema nosso sem ética, onde no centro está o ídolo, o dinheiro. Né? O mundo tornou-se idólatra do dinheiro, lamentou o Papa. Idólatras do dinheiro. 2 meses depois, ele voltou à carga. Alguns defendem que todo o crescimento econômico favorecido pelo livre mercado consegue, por si mesmo, produzir maior qualidade e inclusão social do mundo. Né? E nesta opinião nunca foi confirmado. Tudo deixa crescer, depois vamos... Não. O crescimento é importante, mas tu tem que fazer isso com regras de justiça. Todo mundo participando e tendo a sua parcela dentro daqueles frutos da pesquisa, da produção. Né? E como eu dizia, né, esse modelo que o Papa está aí criticando é um modelo caduco disso aí. Modelos americanos. Por quê? Né? Que modelo esse que o Papa está criticando? Né? Essa não foi a primeira vez que o Papa criticou isso já. Isso até numa mensagem de Natal, dia 25 de dezembro de 2017. Né? Ele dizia: o capitalismo é esse sistema caduco. Esta não é a primeira vez que o Papa fala disso aqui. Razão da crescente desigualdade no planeta. O capitalismo leva a muita desigualdade, né? A economia é desigualdade, mesmo nos países ditos desenvolvidos. Quantas pessoas que passam necessidade, né, padre? Exatamente, né? E se a gente tivesse a mão dessas pessoas que têm muito dinheiro, a gente conseguiria viver todo mundo tranquilo. E que está desequilibrando hoje, né? Isso diz o Thomas Piketty, aquele economista que eu gosto de citar, professor da Sorbonne de Paris, escreveu aquele livro, Economia da Desigualdade, o capitalismo do século XXI. O que ele fala? Né? Que nós temos hoje a economia financeira passando por cima da economia real, aquela economia que produz. Sim. Economia financeira, todo aquele mercado de capitais que anda pelo mundo, o pessoal, numa noite, né, com um clique no seu computador, você ganha milhões. Não fez uma coisa, você não produziu nada, você ganha em cima de quê? Dos outros. Né? Esse tipo de coisa, isso tem que fazer a taxa, isso tem que ser taxado. Né? Tu não pode ficar, mesmo que tenha vende ações, compra e vende, depois ganha um lucro, mas disso tu tem que se devolver uma parte para a sociedade, porque isso aí é um lucro que não se justifica, né? Então, o economista canadense propôs a Tobin Tax, a taxa Tobin, né? Que seriam 30 e tantos % em cima desse lucro, né? Até hoje não passou, ninguém quer assumir
Não, porque isso aí. Então, tem essas fortunas imensas que se construíram em cima do mercado financeiro, que não é a economia real, a economia da produção, do investimento, do trabalho e tal, né? Então, isso aí é uma das coisas que o Papa critica muito, né? Então, e aí vem aquela ideia, não, primeiro crescer, depois distribuir. Também isso não funciona, diz o Papa, né? Alguns defendem que todo o crescimento econômico favorecido pelo livre mercado consegue por si mesmo produzir maior qualidade e inclusão social, né? Isso não é verdade. O Papa Francisco diz, não é assim. Olha só, esses países onde a concentração aumenta cada vez mais, na mão de poucos, né? Ou de repente até uma própria autoavaliação, né? Para ver se... Porque o comércio existe, é normal, e as pessoas sempre tentam, almejam dinheiro para investir na vida, investir no futuro. Mas de repente uma autoavaliação, né, padre, para saber se realmente aquele dinheiro que vai estar sobrando, se ele não seria melhor gasto com alguém que realmente está precisando, né? Exatamente. Então aí tem esses apelos que o Papa faz, né, para nós fazer um crescimento que seja ao mesmo tempo de produção, mas também de uma justa distribuição dos bens, né? Hoje foram inventados diversos modos, disse o Papa, né, a ONU, diversos modos para ajudar a matar a fome e instruir os pobres. Existem boas iniciativas. Não obstante isso, o capitalismo continua a produzir descartes e exclusões. O capitalismo descarta muita gente, exclui muita gente, né, disse o Papa. A economia de hoje precisa da alma dos empresários, da fraternidade respeitosa e humilde, né? É preciso compartilhar mais os lucros para combater a idolatria do dinheiro. Sobre o lucro tem que haver taxa. Exatamente o que eu estava comentando, né? Uma avaliação de que se esse lucro está sendo bem utilizado. Está bem utilizado, né? Então existe hoje o imposto de renda no Brasil, existe para as empresas. Mas o dividendo que o cidadão recebe, ele não é taxado no Brasil, não paga imposto de renda. Então tem gente que diz, não, deveria também pagar, sim. Claro que diz, não, mas você também corre o risco. Claro que corre o risco. E até podia se fazer aí uma compensação para quem perdeu. Mas, em geral, muitas empresas ganham grandes lucros, né? Por que tu não vais pagar do mesmo jeito? Quem tem, proporcionalmente paga mais imposto de renda são a classe média e a classe baixa, não a classe rica, né? Eu até fiz um programa esses dias na rádio sobre isso, né? Então, acho que nós temos que reorganizar, fazer uma reforma fiscal no Brasil. Tá urgente isso, bem né? complicado, que né? Pesa muito sobre a ombro dos pequenos. Tu paga sobre o feijão, arroz que tu compra, paga 30 e tantos % de imposto, né? O que é um absurdo, né? Quer dizer, eu acho que devia ter essas coisas. Até o próprio combustível, né? O próprio combustível, a taxação é altíssima, né? Então, é um modelo, diz o Papa, né? Em 2017 ele falou isso, né? Ele mostrou consternado, né, com o futuro, né, desses menos favorecidos. Como é que fica o futuro, né? Isso ele falou no Natal do ano passado, né? Hoje, enquanto sopram no mundo ventos de guerra e um modelo de desenvolvimento caduco continua a produzir a degradação humana, social e ambiental, né? Um Natal ou qualquer festa aí lembra-nos o sinal de Jesus, né? O menino que nos convida a reconhecê-lo no rosto dos pobres, das crianças, principalmente aqueles para os quais, como sucedeu a Jesus, não há lugar na hospedaria. Gente que você vai encontrar onde? Na rua, né? Morando aí debaixo das pontes, né? Ou nos lugares aqui na cidade tem bastante pobres morando na rua. Isso olhando para os pequenos desvalidos. Então, eu acho que isso nos provoca muito, né? Também aqui nessa cidade de Pelotas, né? E depois temos a questão dos refugiados, né? Eu acho que isso é uma das coisas que sempre o Papa assim tanto insiste, né? Vemos Jesus, né nesses até em crianças fugindo, por exemplo, lá da Síria, foram milhões de fugitivos daquela guerra, e depois do Iraque, do Irã, fugiram muitos também da África, né? Do Iêmen, milhares e milhares de refugiados, né? Às vezes crianças sozinhas, os pais morreram, crianças viajando sozinhos em condições desumanas, presa fácil dos traficantes e dos seres humanos, disse o Papa.
através de seus olhos, vemos o drama de tantos migrantes forçados que chegam a pôr a vida em risco, enfrentando viagens extenuantes, por vezes acabam em tragédia, como o Papa Francisco lembrando sobretudo aqueles que morrem afogados lá. Mas nós também temos isso no Brasil, né? Refugiado tem em muitos lugares. Tem, né? vários como locais. os venezuelanos lá no norte do Brasil, né? Então o Papa veio ter mostrado, né, um homem justo, né, e não seria um inimigo do capitalismo. O Papa não é inimigo do capitalismo, ele é crítico das mazelas e das falhas e dos erros do capitalismo. Sua oposição é próximo, falam de esquerda, mas fez ganhar adversários poderosos dentro da própria igreja, que acusam então o Papa de ser de heresia, né? Então, né? E o Papa também não lembrou a Palestina, né? A Terra Santa, onde também tem horrores dessas situações difíceis, né? De conflito, né? Então lá, esse povo lá, como é que criaram só um Estado e não criaram dois, né? Porque tem palestinos e tem israelenses. Os israelenses ganharam um país, ótimo, em 1948, fizeram o Estado de Israel. E os palestinos? Eles têm hoje uma autoridade palestina, tem uns pequenos territórios onde estão mais de 5 milhões de palestinos acumulados e continuamente naquela brigaiada entre os dois, né? Por que eles não conseguem se entender, né? Quando você sabe, eles são filhos de Deus também, né? E invocar, dizer, foi Abraão que nos deu essa terra, claro, né? Vocês têm direito, mas deixa o outro também viver, né? E já dividiram uns pedaços de terra, Belém, a faixa de Gaza, é dos palestinos. Deixa ele ser e reconheça a autoridade. Chega o Trump e tripudia em cima disso? Não. Capital de Israel é Jerusalém. Quando Jerusalém é uma cidade internacional, onde tem judeus, tem cristãos, tem árabes. Deixa os três povos lá, né, dividir entre si essa cidade. Não, o Trump... Por que o Trump fez isso? O maior financiador dele foi um judeu norte-americano. Então, fez as vontades dele, né? Então, a política, o interesse particular do Trump interferindo no sofrimento de todo um povo lá, né? E se a gente já tem esse problema na política, começando pela política, imagina como que a população consegue combater isso, né? Porque eles têm poderes, né? Exatamente, Então, temos essa situação, né, em que o Papa Francisco, né, é acusado até, né, de ser, imagine, de ser socialista, comunista e tal. Não é. O Papa Francisco é um homem de Deus. Ele sempre diz, eu não tomo partido nem por A, nem por B, nem por esse ou por outro sistema. Isso não é função da igreja. Isso nós temos que olhar e decidir. O doutrina social da igreja diz isso. A igreja põe princípios e valores. Isso aí. Olhem aí, né? Se você quer ser solidário, cuidar do bem comum, observar o princípio de subsidiariedade, isto é, cada um com a sua competência, não invadir a competência do outro, né? Depois buscar construir a paz e, sobretudo, a dignidade humana. A dignidade humana é o básico, né? Se você não... Fazendo isso, né, você constrói um mundo melhor. Qual é o sistema? Bom, aí temos que nós criar. Hoje nós na ADCE falamos de economia social de mercado, que é uma coisa diferente de ser capitalismo selvagem. Capitalismo selvagem é uma coisa, né? Eles, de qualquer maneira, passam por cima dos outros, mesmo que seja em cima de cadáver. A economia social de mercado não diz isso, não. A economia social de mercado diz o capital tem que servir. E nós temos que gerir bem esse capital. E fazê-lo também produzir bens úteis. E não qualquer coisa. Sobretudo bens danosos, né? Que tem também gente que produz coisa que não presta para nada. Bens úteis e que satisfaçam necessidades das pessoas, né? Gerar um lucro. Tem que ter. Porque como é que a empresa vai se desenvolver se não tem uma sobra? Tem que ter. Agora, que seja administrada com justiça. E que tenha os direitos de trabalho todos reconhecidos. E que faça os operários para participar também. Ele tem gente inteligente na sua empresa. Faz eles dar suas opiniões, suas ideias. Recompensa quem trabalha melhor. Aí pronto, né? Aí você cria um sistema humanizado, né? Isso tem empresas que fazem, graças a Deus. Traçando um paralelo daquilo que você falou sobre as escolhas que a gente precisa fazer, né? Que nem Deus quando fala que
ele não vai entrar no teu coração por ele, e sim tu tem que abrir o coração para ele entrar. Então essa é a escolha que a gente precisa fazer. Né? E essa escolha ela é importante porque ela vai decidir o teu futuro e ela vai decidir o futuro do sucesso do teu negócio. Né? Então tem gente que chama o Papa que seria, ele daria, acusam de heresia, né? Heresia, que o Papa não sei o quê, Papa Francisco, né? Então, ele é odiado, tem gente que não quer nem ouvir falar do Papa Francisco, que morra quanto antes. Teve um cara lá não sei de onde falou isso, né? Enquanto que nós dizemos, e quem olha para o Papa, vê as suas atitudes, seus ensinamentos, que são muito, muito de acordo com o Evangelho, né? Então a gente diz aqui, né, essa autora, heresia deveria ser apoiar um sistema cruel como é o capitalismo selvagem. Isto é heresia. E o Papa não apoia um capitalismo selvagem, ele apoia a economia social de mercado, isso ele apoia. Ele quer isso, a economia tem que ser bem gerida, bem administrada e bem conduzida. Mas tem que gerar riqueza para todos, né? E claro. Não só para uns claro. poucos, né? Se a gente não tiver essas empresas também, a gente não vai conseguir desenvolver, né, padre? Então aqui, um clérigo inglês disse ao jornalista Andrew Brown, autor desse texto que estamos lendo, mal podemos esperar que esse Papa morra. Imagine falar uma coisa dessa, que coisa absurda. É impublicável o que dizemos dele em particular, diz ele. Sempre que dois padres se encontram lá naquele país, falam sobre quão horrível é o Papa Bergoglio, né? É como Calígula, se tivesse um cavalo, faria dele um cardeal. Mas que coisa absurda, né? Falam essas bobagens sobre o Papa. Em setembro passado, 2017, 62 católicos descontentes publicaram uma carta aberta, apontando em Francisco 7 acusações de heresia, entre elas a defesa de católicos divorciados que eles possam voltar a se casar no documento Amoris Laetitia. De fato, o Papa não defende isso. O Papa diz aqui, um novo matrimônio, né? Nós temos que discernir. Claro que o bom é um só matrimônio. Se você não conseguiu conviver, se houve uma separação, a mulher ficou sozinha, o marido fugiu com outra. E agora? Essa mulher não tem culpa. E como é que tu vai fazer? Então, ela continua a ser membro da igreja, diz o Papa. Ela tem direito a ver a igreja, participar da missa, participar de tudo, né? E ela faz um bom discernimento, né? Com o orientador espiritual dela, né, para ver se ela pode ter acesso ou não aos sacramentos. Porque se ela tem culpa, ela tem que reparar primeiro. Mas se ela não teve culpa, então a lei moral diz, o último juiz da tua consciência é a tua consciência, dos atos morais, é a tua consciência. E se ela diz, eu não tenho culpa nisso aqui, então como é que tu vai condenar essa mulher? Então o Papa hoje está seguindo a moral católica, estava sendo não observada, não estava sendo observada nesses casos aí, né? De situações muito diversificadas. Claro que a igreja é sempre a favor do matrimônio, né, fiel e único, e não houvesse divórcio. O Papa continua contra o divórcio, né? Mas ele diz que temos que dialogar com esses casais que estão em segundas núpcias, né? E aí vem esses caras aí a acusar o Papa não sei de quê. Né? Mas eu até acredito que possa ainda ser repensado, porque Deus é perdão. Deus é perdão. Deus é perdão. E tem mais essa, né? Você está falando isso, né? Que Deus é perdão, e aí as pessoas que se arrependem, que mesmo ter erraram, Deus possa perdoar. Exatamente. Na igreja oriental, Diego, olha, tem uma coisa muito interessante. Eles admitem um segundo matrimônio, mas não é oficial. O primeiro que continua sendo o oficial. O segundo é tolerância por causa da dureza de vossos corações, disse Jesus para os fariseus lá. Por causa da dureza dos corações, Moisés permitiu que escrevesse uma carta de divórcio. Por causa da dureza dos vossos corações. Então, não é o caminho, não é o modelo desejado por Deus, mas acontece. Então, nós temos que ter misericórdia com essas pessoas. Então, agora, para fazer isso oficialmente, agora, até aí, o Papa dá essa solução no nível da consciência individual. Mas para ser isso oficializado como caminho, tem que fazer um concílio.
concílio convocar todos os bispos do mundo e vamos lá decidir, e os cristãos também, católicos, todos, vamos então decidir sobre isso, fazer uma nova legislação que permita, né, casos específicos assim, um novo casamento, né, em segundas núpcias, mas de uma forma que seja de acordo com a lei de Jesus Cristo, né? Então vejam como é importante nós termos, né, em relação a isso também ideias claras, né? Quando o Papa ataca a idolatria do dinheiro, ele não está sendo herege, não. Herege é aquele que defende um capitalismo selvagem e impiedoso, né? E que heresia deveria ser apoiar um sistema cruel como o capitalismo liberal excludente. O Papa só faz voltar ao Evangelho, né? E a economia mata, né, padre? Exato. Precisamos sempre querer a mudança das estruturas para a gente fugir desse problema, situação, né? Diego, você aí tocou a ferida, né? Quando o Papa assim falou também nessa última encíclica, né? Falou da economia que mata. Essa economia excludente é uma economia que mata. Muita gente morre de fome porque não encontra espaço para poder desenvolver as suas qualidades. E né? vê bem, padre, e ela mata por dois lados, um pela falta e outro por muito dinheiro Excesso. e briga. Exatamente. Duas coisas. Exatamente. Né? Esses casais que se desentendem, às vezes ou brigas por causa de herança, né? Até com morte. Né? Então, que coisa absurda. Exatamente. A economia mata nesses dois sentidos. Muito bem observado, Diego. Né? A justa distribuição dos frutos da terra e do trabalho humano não é uma mera filantropia. Nós distribuímos justamente, de forma justa, né, os frutos da produção. É um dever moral, diz o Papa. Né? Para os cristãos, o encargo é ainda mais forte. É um mandamento, né? Praticar amor a Deus e a justiça. Né? Tudo mais vos será dado em acréscimo, diz Jesus. Né? Trata-se de devolver aos pobres e às pessoas que trabalharam, por exemplo, o que lhes pertence, cada um. Né? O destino universal dos bens, que é um dos princípios da doutrina sobre a Igreja, não é um adorno teórico desta doutrina, é uma realidade anterior à propriedade privada. A propriedade, embora deva afetar os recursos naturais, deve estar sempre em função das necessidades das pessoas. Né? Então, aí nós temos essa situação, né, de uma economia que deve mudar essas estruturas. Né? É uma exclusão que mata. Né? E aí nós temos esse desafio de construir um humanismo cristão, não é isso? Com certeza, humanismo cristão, né? Onde as pessoas possam ter todos participação, tanto na geração de bens e também no produto das riquezas. E as pessoas incapazes, as pessoas que são, por exemplo, os velhinhos, os doentes, as crianças, aí precisa ter um atendimento especial. Nós sempre dizemos, né? Aí até precisa ter, a cesta básica lá na Fátima, né? Na Paróquia Fátima, nós temos 30 famílias que todo mês ganham lá a cesta básica, com recursos que vêm tanto daquele Banco de Alimentos Teresa de Calcutá, como nós também fazemos coleta lá. Para todo mês, essas famílias mais pobres, ficou só a mulher e 5 filhos, o marido foi embora ou morreu, e agora, como é que fica? Ela não vence de manter isso. Então, precisa ter uma ajuda, né? Está na hora. Então, nós estamos terminando hoje, né, com essa mensagem do Papa Francisco, né, de economia justa e solidária, né, de não deixar que o dinheiro governe, mas o dinheiro servindo. Né? E uma economia que seja não de exclusão, porque essa economia mata. Então, agradecemos aos nossos ouvintes pela sua atenção, pela sua partilha, e agradecemos a Diego, que hoje também esteve conosco nesse programa. E com isso nós nos despedimos. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia, padre. E Deus abençoe a todos. Amém. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da
nos defender, nos proteger. Vem,